com a camisa pra dentro hoje, por isso que eu tô... Como diz a avó do irmão Jorel, né? Todo combinandinho. Hã? Ó, senhor, igreja. Ei, vocês estão bem? Dá um tchauzinho pra mim assim. Vamos abrir as nossas Bíblias aí. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos falar sobre a profecia do profeta Joel nessa noite. Se você já achou, eu queria te pedir para ficar de pé. Enquanto vai procurando também, pode levantando. Joel está no meio da Bíblia, tá, irmãos? Se você não achou, eu vou falar assim, ó. Para achar livro na Bíblia, para aprender, tem que vir com história. Acharam? Joel 2. Isso. Não vou ler agora não. Então, se você puder colocar a Bíblia na cena, vamos cantar uma música juntos. Não sei se os irmãos são da época dessa música.
aplauda ao Senhor. Poder sentar, poder sentar. Joel, livro do profeta Joel, versículo 15 ao 17. E vamos ler também o versículo 28. Está escrito assim: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor, e não entregueis a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre todos os servos e servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós fazemos menção aqui da sua palavra, Senhor, e oramos para que em nome de Jesus o Senhor traga a nós o entendimento, Pai, daquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela liberdade que nós temos, Pai, de estar aqui, falando de Ti e anunciando o Seu Evangelho. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Joel, ele é um dos chamados profetas menores. Não porque ele seja menos importante que os profetas maiores, mas pelo fato dos livros escritos pelos profetas menores serem menores, tá? Então, quando eu vejo que os crentes, eles leem muito pouco esses profetas menores aqui, porque pensam assim: profetas menores vão ser menos importantes. Não. É porque a profecia dos profetas menores, ela foi um pouquinho mais curta, né? Então, são livros menores, então deram essa denominação. Mas o profeta Joel, ele é tão importante quanto Jeremias, Ezequiel e tantos outros, tá? O nome de Joel, o significado de Joel é Jeová é Deus. Então, se o irmão, cadê o irmão Joel? O irmão Joel está aí? Está ali, ó. Irmão Joel, se o senhor não sabia o significado do seu nome, seu nome significa Jeová é Deus. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 16 e 17, nós vemos o apóstolo Pedro fazendo menção ao texto de Joel, que é o que nós lemos aqui em Joel 2:28, né? Ele faz menção lá, ele está pregando ali, se eu não me engano, na frente do templo. Aí ele faz menção desse texto que nós lemos, Joel 2:28, né? Que ele diz que naqueles dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, nós conhecemos alguma coisa do livro de Joel por causa desse texto que o apóstolo Pedro transportou lá para Atos, né? Então, nós temos esse conhecimento que existia um profeta chamado Joel, porque nós conhecemos o texto lá de Atos, né? E já que nós somos muito pentecostais, né? Então a gente sempre se apega naquele texto lá de Atos, né? Principalmente Atos 2, né? Que tem toda aquela questão ali da descida do Espírito Santo.
Então, o apóstolo Pedro ele faz menção de Joel 2:28 lá em Atos 2:16 e 17. E existe uma coisa interessante sobre isso, que muitos textos na Bíblia acontece a mesma situação. Por exemplo, uns dias para trás eu preguei aqui sobre Romanos, deixa eu achar aqui, Romanos 11:33, que é aquela poesia do apóstolo Paulo, né? Com profundidade das riquezas, do conhecimento de Deus, que tem até a música, né? A gente conhece o texto por causa da música, não é? Né? Porque a gente tem lá, quão profundas riquezas. Então a gente conhece o texto por causa da música. Só que como eu preguei outro domingo desse para trás aí, existe um contexto para aquilo ali que o apóstolo Paulo falou. Existe um porquê dele terminar toda uma digressão, todo um período escrevendo. Ele vai lá e termina e conclui falando, olha, quão profundas são as riquezas do saber, do conhecimento de Deus. A gente tem um outro texto também que acontece a mesma coisa, que é aquele 2 Crônicas 7:14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O versículo a gente conhece, mas o contexto da história, o que está acontecendo para chegar naquele versículo, muitos irmãos não sabem, né? Então, é uma coisa comum no nosso meio. A gente conhece referências de Bíblia, mas a gente não conhece o contexto da referência. Eu queria dar uma dica para vocês. Quando você for estudar a Bíblia, não se atenha, não faça da Bíblia caixinha. Aquela caixinha, lembra? Vocês conhecem? Aquela caixinha que você ora nela e fala assim, ô Senhor, fala comigo. Aí você abre a caixinha, é igual aquele papagaio, né? Que tira o papelzinho assim, não sei o quê, Deus falou comigo. A gente faz isso muito com a Bíblia e está errado, irmãos. Quando você for ler alguma coisa, lê o que vem antes, lê o que vem depois para você entender o que está acontecendo ali. É muito bonito, 2 Crônicas 7:14, é lindo, mas se você souber o que acontece antes, fica mais bonito ainda, eu te garanto. É muito bonito ler Romanos 11:33 a 36, né? Aquele discurso lindo, aquela poesia que a gente até transformou em música, mas é legal também saber o que está acontecendo para aquilo que você está lendo ganhar sentido, ganhar contexto. E a mesma coisa acontece em muitos textos bíblicos, inúmeros que a gente poderia citar, mas eu quero falar diretamente com os irmãos sobre este texto. Nós conhecemos bastante Joel 2:28. A gente conhece bastante, a gente já ouviu um monte de vezes. Toda vez que tem uma ministração de fogo, de Espírito Santo, de batismo com o Espírito Santo, lê-se Joel 2:28. Mas o que acontece antes? O que está acontecendo antes para o texto ir sendo escrito e cair lá em Joel 2:28? Esse livro de Joel, irmãos, ele se concentra primeiramente em falar sobre o sofrimento de Israel. Mas ele também vai falar sobre a vitória de Deus sobre os inimigos do povo. E também, lá no final, nós temos ainda uma visão escatológica, uma visão dos últimos acontecimentos que ocorrerão lá, ou não sei se lá ou agora, né? Porque o Senhor vem, como o pastor Wellington disse, né? Jesus está voltando. E essas coisas que estão escritas estão acontecendo. Amém? A gente crê nisso, amém? Amém. Jesus está voltando. Então, se os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, vamos ler aí, ó. Para a gente entender, a gente conhece o Joel 2:28, né? Que é a promessa do Espírito Santo e tal. Mas o que aconteceu? Vamos pegar parte por parte desse texto e nós vamos começar a entender um pouco mais das verdades que estão aqui. No capítulo 1 de Joel, no versículo 4, está escrito assim: o que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto,
comeu a locusta. O que ficou da locusta, comeu o pulgão. Então, o que estava acontecendo com o povo de Israel aqui? Quando o profeta Joel começa a escrever, aquele povo estava vivendo uma calamidade. Aquele povo estava vivendo uma dificuldade, um problema sério. Alguns dizem que diretamente o que estava acontecendo naquela época era um problema mesmo agrícola, né? Eles estavam sofrendo porque os animais vieram e comeram toda a sua produção. Então, na época de Joel, quando Joel escreve, quando acontecem essas coisas aqui, é um momento de tristeza, de dificuldade. Alguns estudiosos dizem que era por causa da fome, outros dizem que era por causa de guerra. Mas a verdade é que esse povo estava sofrendo. O povo de Israel aqui estava sofrendo e o profeta Joel se levanta nesse tempo para profetizar. Então, nos 2 primeiros capítulos, nós vamos ver o que acontece depois dessa infestação, desse mal. Aquele povo estava vivendo em dificuldade. Então, o profeta Joel, ele vê aquela situação. E é interessante quando ele vê aquela situação, olha, nós estamos sofrendo. E toda vez que a gente sofre, a gente pensa aqui, assim, o que vamos fazer? Porque saídas, irmãos, tem muitas para o sofrimento. Boas e ruins, né? Aí pulando, aí vamos ler o versículo 10. Porque a primeira coisa que acontece em Joel 1 é que o profeta, ele vê o problema, ele vê a situação. No versículo 10, ele começa a conclamar o povo. Joel 1,10 está escrito assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo, sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Olha bem, a nossa situação pode estar até ruim, a sua situação pode estar até ruim, mas eu duvido que esteja tão difícil quanto a desse povo. A macieira, a figueira, ele fala um monte de coisas que não existiam mais, e no final do versículo 2 diz assim, olha, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Versículo 13. Cinge-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de sacos durante a noite, ministros de Deus. Porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa de Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como a assolação do Todo-Poderoso. Então, eles estão vivendo um tempo difícil, uma dificuldade, um tempo de provação. E o profeta se levanta para falar ao povo, olha, neste momento de dificuldade, é isso que vocês devem fazer. Não são poucas as pessoas que, quando falta dinheiro, por exemplo, procuram agiota, não é? Não são poucas as pessoas que, quando se entristecem, procuram a bebida ou a droga, tantas coisas ruins. Mas o profeta Joel, ele nos dá um conselho diferente. Ele diz, olha, quando tudo estiver ruim,
busque a Deus. Amém? Você pode dizer isso? Diga, quando tudo estiver ruim, eu devo buscar a Deus. Essa é a saída de todos aqueles que temem a Deus. A sua saída, irmão, o seu escape, o seu caminho, quando as coisas ficarem ruins, difíceis, complicadas, não pode ser um caminho de destruição. Nós temos escolhas diante de nós. Você pode escolher um caminho ruim, mas o profeta Joel nos instrui agora e nos diz, olha, quando vier o mal, quando faltar o alimento, quando vier a tristeza, quando nós não soubermos mais como responder a uma situação, nós devemos aprender a buscar a Deus. Parece redundante falar isso, irmãos, mas o que mais acontece quando as coisas ficam ruins é que nós vamos para o lado das coisas mais ruins ainda. Né? Parece redundante falar isso, mas é o que acontece. Já que está ruim mesmo, eu vou extravasar. Já que eu estou com um problema mesmo, eu vou fazer uma doideira. Vou chutar o pau da barraca. Já que eu não consegui fazer as 12 horas de jejum, eu vou beber açúcar com água, assim, ó. Vou tomar 2 litros de sorvete. Já que não deu certo, já que eu quebrei a cadeira, eu vou queimar ela também. Não, irmãos. A cadeira quebrou, mas se ela for de madeira, dá para consertar. Dá pra você... Não precisa desesperar, não. Calma. Isso precisa estar bem certo dentro de nós. Quando a assolação vier, quando o mal vier, quando as coisas ficarem difíceis demais, nós temos um caminho, e esse caminho é o Senhor. O profeta diz, olha, para tudo, vamos parar tudo, nós estamos sofrendo demais, e vamos começar do zero aqui, ó. Vamos santificar um jejum, vamos colocar um dia de proibição, vamos congregar os irmãos, todo mundo, e vamos clamar ao Senhor. Está muito ruim. Só que existe alguém que pode nos dar o escape. E esse alguém é Deus. A quem nós recorremos quando as coisas estão más? A quem você recorre? Quem você busca primeiro? Em qual caminho você escolhe na hora que o negócio dá errado? No capítulo 2, irmãos, o profeta Joel, ele repete, né? Então, no capítulo 1, ele vai falar dos males e ele vai chamar o povo para clamar a Deus, a buscar o Senhor. No capítulo 2, esse assunto ele é tão importante que ele é repetido no capítulo 2, quase que da mesma forma, só que com alguns exageros. Capítulo 2, versículo 1 está descrito assim, se você puder ler junto comigo, bora ler junto. Tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá nos anos adiante, geração em geração.
Diante dele, um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como um jardim, mas atrás deles um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como estrondo de carro sobre os cumes dos montes, irão eles saltando, como o ruído de chamas de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado em combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela. O que isso quer dizer? Nós vemos o apóstolo, o profeta, dizendo: olha, nós estamos sofrendo, e por causa disso nós precisamos buscar a Deus. E no capítulo 2 nós vemos o profeta Joel, ele trazendo a resposta de Deus. E olha como que Deus vem. É assustador, irmãos. Isso daqui é muito interessante. Porque isso tudo que ele vai falando aqui no capítulo 2, que vem um povo, e vem um estrondo de carros, e diante dele temerão os povos. Isso daqui é ele falando da chegada de Deus. Porque Deus responde. Olha que legal. Eles têm um problema, eles buscam a Deus, e quando Deus responde, ele vem com toda essa força aqui, com todo esse ímpeto. Olha só o versículo 8. Ninguém apertará o seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a espada se arremessarão e não serão feridos. Irão para a cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas trarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor levantará sua voz do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Então, o profeta, ele diz ao povo: olha, vamos buscar a Deus, está tudo ruim. E no mesmo texto o profeta diz como o Senhor vem. Ele vem para pôr medo. Imagina alguém vindo assim, né? Como está escrito aqui no final do versículo 11: quem poderá sofrer? Quem poderá aguentar quando esse Deus vier desse jeito? Mas algo interessante acontece aqui, a partir do versículo 12. Porque às vezes, como está escrito na própria palavra, a gente acha que Deus vai vir no trovão. A gente acha que Deus vai vir no relâmpago. A gente acha que Deus vai vir naquela chuva forte, no vendaval. Só que Deus nos surpreende, irmãos. E o versículo 12 começa assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benevolência e se arrepende do mal. Quem sabe Ele se voltará, se arrependerá,
e ainda deixará por si uma bênção. Em oferta de manjar e libação ao vosso Deus, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos que mamam. Saia do noivo a sua recâmara, a noiva do seu tálamo. Chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor. Não entregue a sua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque eles dirão: onde está o seu Deus? Voltando, aquele povo estava sofrendo. O profeta Joel então diz: olha, vocês precisam se converter. O Senhor, Ele ouve o clamor do povo e Ele vem. E Ele vem, irmãos, para arrebentar. Deus, quando vem, Ele vem com tudo, irmãos. Ele não tem medida. O Senhor está aí. Se você quiser viver mais de Deus, é sua escolha. Se você quiser viver menos, é sua escolha. A medida do Senhor está aí, Ele vem. E Ele vem nessa força do início do capítulo 2, Ele vem para arrebentar com tudo. Só que o mesmo Deus que vem com tudo, Ele diz a partir do versículo 12, olha, mas se vocês converterem, irmãos, o bem e o mal estão nas mãos do mesmo Deus. O Senhor faz o bem para nós, não é porque nós somos bons, mas é porque Ele é bom. Ele poderia vir, olha, já que vocês são pecadores, vocês não se convertem, vocês continuam nessa vida de vocês, eu vou arrebentar com tudo. Mas Ele não faz isso, aleluia. Ele diz, olha, convertam-se. Meu exército está aí para arrebentar com tudo, mas eu dou para vocês mais uma chance, convertam-se. Rasgai os vossos corações, não as vestes de vocês. Convertam-se ao Senhor. Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em se irar. A conversão, irmãos, é uma coisa tão séria aqui, que o Senhor, Ele conclama até as crianças que mamam a se converter. Olha que coisa, né? Quando uma igreja, ela resolve se voltar a Deus, são todas as pessoas que têm que se voltar a Deus. Nosso pastor proclamou um jejum, todos nós devemos fazer parte, se somos igreja. Ninguém pode ficar de fora. Ajuntem as pessoas. O noivo saia da sua recâmara. Até o noivo, até a noiva, até as pessoas que estavam pensando em outras coisas. Olha, é tempo de consagração. Então é todo mundo. E no versículo 17 diz: chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Isso é interessante. Porque a gente acha que sacerdote é só quem sobe no púlpito. Sacerdote é só os meninos aqui que ministram louvor, pastor que prega. Mas a palavra diz, olha, chorem os sacerdotes, os ministros que estão entre o alpendre e o altar. O altar é aqui. Onde que é o alpendre de uma casa? Tinha uma avó lá em Mariana que a casa dela tinha um alpendre. O alpendre era do lado de fora, onde ela colocava os vasos de planta.
ficava quietando de samambaia, orquídea, por aí vai. Então, quem deve se converter, quem deve chorar, quem deve buscar a Deus? Somos nós que estamos no altar? Sim! Mas quem está no alpendre lá fora, lá, ó. Tá vendo? Aquela escadinha não, aquela rampa ali, ó. Ali é o alpendre da igreja, irmãos. Então todo mundo que está de aqui até lá deve fazer isso daqui. Tá? Se o louvor estiver ruim, se a palavra estiver ruim, é porque vocês não estão orando por nós. Nós devemos fazer a nossa parte? Devemos. Mas todos aqui fomos feitos reis e sacerdotes. Não é o que está escrito na palavra? Você é sacerdote. Lá na sua casa, lá, ó, o pastor não é o pastor Wellington. Lá na sua casa, lá, você é o pastor. Ah, não preciso fazer isso não, porque eu não faço parte da liderança. Você é ignorante, irmão. Tem alguém em algum lugar esperando você para ser liderado por você, sabia? Tem um discípulo em algum lugar esperando você aparecer, você se revelar. A palavra diz em Romanos que a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Alguém está esperando você, tá? Alguém vai aparecer com uma dor de cabeça. Alguém vai aparecer com uma perna menor que a outra. E eu sei que vai ter que orar, irmão. Santifique-se. Quem deve se santificar? Quem participa do altar? Não. Quem está do altar até o alpendre. Todo mundo. Quem estiver dentro do templo. Ó, você está no templo. Isso daqui, irmãos, é para todos nós, a conversão, a santificação, a busca por Deus. Isso é para todo e qualquer cristão. Todas as pessoas que acreditam em Jesus devem fazer isso. Então, tínhamos um problema. O profeta conclama o povo para colocar diante de Deus o problema. Então, o Senhor vem responder. Quando o Senhor vem responder, Ele vem com tudo, mas Ele dá ainda uma chance ao povo e diz, olha, eu vim para arrebentar, tá? Mas se vocês se converterem, eu vou vir de um jeito diferente. Aí nós chegamos no versículo 18 do capítulo 2, que diz assim, então o Senhor terá zelo da terra, se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá. Isso daqui, irmãos, vai acontecer depois que o povo se converter. Versículo 19. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio trigo, mosto, óleo, e deles serão fartos. E não vos entregarei mais o opróbrio entre as nações. Olha que interessante. No começo do capítulo 1, o que estava faltando para o povo? Não era alimento? O que o Senhor faz depois que o povo converte, muda de vida? Ele dá exatamente aquilo que o povo precisa. Aleluia. Sabe aquilo que você está precisando, que eu estou precisando? Sabe quando que eu vou ter? Quando eu buscar o Senhor de todo o coração e for de verdade. Quando houver conversão na minha vida. Aí o Senhor, Ele vai virar para mim e vai falar assim, vai virar para você e vai falar assim, ó, já que você se converteu, já que seu coração foi purificado, já que você chorou por causa dos seus pecados e se arrependeu, então eu vou te dar aquilo que você está precisando. Trigo, mosto, óleo, e serão fartos. Versículo 20. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós. Lançá-lo-ei em terra seca e deserta.
a sua frente para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-se e alegre-se, porque o Senhor fez grandes coisas. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Olha que coisa. Ensinador de justiça. Quem que é essa pessoa, irmãos? Será que nós estamos falando do Espírito Santo? Hã? Antes da promessa do Espírito Santo, ele já é prometido. Ele diz, olha, quando vocês se converterem, eu vou mandar para vocês um ensinador para vocês. Vocês serão ensinados. E serão ensinados a justiça verdadeira. Versículo 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e óleo. Restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que precedeu para convosco maravilhosamente. E meu povo não será mais envergonhado. E não sabereis, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o povo não será envergonhado para sempre. Amém? Ah, Diego, o que vai acontecer comigo se eu me converter de verdade? Se eu me arrepender de verdade? A palavra já nos diz. Sabe aquela necessidade que você tem? O Senhor vai satisfazer. Sabe aquele problema que está sem solução? Se você se converter realmente ao Senhor, colocar essa dificuldade diante do Senhor, Ele te responderá. É o que está dito aqui. E o negócio é tão espetacular, irmãos, que se o Senhor desse para nós só o que está escrito do versículo 18 ao 27, estava bom. Amém? Olha só, nós nos convertemos, o Senhor ouviu a nossa voz e Ele deu para a gente esse tanto de coisa. Mas o Senhor, Ele é um Deus que transborda, irmãos. Ele transborda. Aí nós chegamos ao versículo 28. O versículo 28 do capítulo 2 do livro de Joel, ele é um transbordar de Deus, além de toda a bondade que o Senhor já fez. O Senhor já nos deu sustento, o Senhor já nos fortaleceu, já nos ajudou, já ouviu a nossa oração e respondeu, mas Ele ainda vai além. Seria tão bom, irmãos, que a gente entendesse isso de verdade. Porque o que acontece muito é que a gente vive uma vida religiosa. É o que acontece muito. Aí tudo aquilo que a gente ouve numa palavra, a gente não leva para segunda-feira, a gente não vive. Aí amanhã, na hora que você tiver um problema financeiro, a primeira coisa que você vai fazer é procurar um empréstimo, em vez de orar a Deus. E parar de gastar demais também. Amém? Mas além de tudo que Deus fez por nós, no versículo 28, nós temos um transbordar. E está escrito assim: e há de ser que depois de tudo que eu fiz por vocês, toda a bondade, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens visões. E também sobre os servos e servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça.
O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Mas um detalhe interessante é que nós só podemos viver realmente a promessa do Espírito Santo nas nossas vidas se tiver conversão. Você só vai ser cheio do Espírito Santo, irmão. Eu só vou ser cheio do Espírito Santo o dia que eu me arrepender de todo o coração. O dia que os nossos corações forem quebrantados de verdade, esmiuçados, aí nós vamos viver uma vida realmente cheia do Espírito Santo. Só quando nos convertemos de verdade e decidimos ter uma vida com Deus, um relacionamento com Ele, é que vem as visões, que vem os sonhos. Tem gente que é doido para ter visão, né? Tem gente que é doido para ter sonho. Mas como é que nós vamos ter isso se a gente não busca certo? Se a gente busca do nosso jeito e fala assim, Deus, recebe aí esse